Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo aí tranquilão, suave na nave? Claro que sim. Aproveitamos e vamos mandar um abraço para todos os nossos queridos estudantes de todos os rincões de Rondônia e também para os professores mediadores, né? Isso aí. Recentemente estive visitando algumas escolas, estive lá com eles, gostei muito. É bom estar em contato com os nossos alunos ali da região de Theobroma, da região de Jaru. Nós estivemos lá naquela localidade. Muito bom, gostei muito. E deixo meu forte abraço para todos vocês aí que estão nos acompanhando nessa aula maravilhosa de geografia. A aula hoje muito especial, né, Jorginho? É isso aí, nós vamos falar sobre questões ambientais, impactos ambientais relacionados inclusive à atmosfera. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá no texto, meu diretor, vamos lá na tela. Aula 21.1, vamos trabalhar poluição atmosférica, os tipos de poluição, o que ela causa, né? Inversão térmica, certo? Vamos trabalhar também a questão da chuva ácida. Vamos trabalhar a diminuição da camada de ozônio e o aquecimento global, tá? Então, são assuntos que estaremos trabalhando. Falando sobre poluição atmosférica, poluição do ar. Lembrando que a nossa atmosfera, nós temos os gases importantes, como é o caso do oxigênio e do nitrogênio, do gás carbônico. Esses gases já haviam na atmosfera, já existem na atmosfera. Só com o desenvolvimento da indústria, a Revolução Industrial começou também a trazer novos gases e serem lançados esses gases na atmosfera. E essas partículas de gases, que são gases tóxicos, como é o caso do monóxido de carbono, o dióxido de carbono, monóxido de enxofre, dióxido de enxofre, todos esses gases são prejudiciais à saúde humana e que são provenientes da combustão, das queimadas, do próprio desmatamento. Então, tudo isso é lançado na atmosfera e eles vão se concentrar. Como nós vivemos atualmente um cenário assim, vamos dizer, não caótico, mas um cenário bem tenebroso, que é a fumaça na nossa atmosfera, causada ou que vem da origem das queimadas. Então há uma concentração muito grande de monóxido de carbono e dióxido de carbono na nossa atmosfera. E sem falar que nós temos poluição no ar, né, pelos aviões, na atmosfera que é lançado pelos carros, pelos caminhões, 24 horas por dia, né? Então, a gente precisa ter em mente que a poluição, ela é 24 horas por dia, essa poluição sendo lançada na atmosfera, ok? Os poluentes atmosféricos, eles podem ser de algumas fontes, como as fontes primárias e as secundárias. Quais são as fontes primárias? É aqueles de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, do carvão, que são liberados diretamente dessas fontes, ou quando entra em processo de queima, né? O petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene, ele entra em combustão, joga na atmosfera. As queimadas também das florestas também jogam na atmosfera grande quantidade do quê? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, o metano, todos esses gases provenientes da onde? Das queimadas, das chaminés das indústrias, dos veículos automotores, ok, galerinha? E os secundários são aqueles formados na atmosfera através da reação química entre os primários e os componentes naturais da atmosfera. Aí a gente tem o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, ok? Então a gente tem aí isso aí, claro que a gente dá só uma pincelada, porque quem fala isso com propriedade... Química, né? É química, professor Almeida, professora Sabrina, que né? São excelentes professores que dão essas aulas para vocês. O interessante é que esses gases, quando entram na atmosfera, em contato com outros, eles formam outros gases que vão dar origem a alguns outros problemas ambientais. Então a gente tem uma alta concentração de poluentes no ar, que forma uma camada de partículas chamada de smog. Causam problemas de saúde, principalmente relacionados ao sistema respiratório e cardiovascular. O governo de Beijing, que é uma área da China, na noite de 16 de dezembro de 2016,
ele alertou o primeiro alerta em vermelho do ano devido à poluição atmosférica em resposta às previsões de elevada concentração de partículas poluentes na área de Beijing, Tianjin, província de Hebei, Henan, Shandong, no norte da China. Então, é uma das áreas que possui uma maior concentração de poluentes. É uma das áreas ali na China que apresentam um grau bastante elevado de poluição. Assim também como a cidade de São Paulo também, né? É uma das cidades que apresenta e que tem um grau de poluição bastante considerável. E em grandes centros urbanos dos países industrializados, é frequente os níveis de poluição que ultrapassarem os limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Lembrando que estamos na Amazônia, estamos passando por um processo de queimadas, né? Então a atmosfera aqui está sendo considerado a nível mundial como de alto risco para a população, não é isso? Exato. Vou falar aqui um segredo para vocês, aqui em off, só para vocês. Professor Carlinhos veio trabalhar hoje, está com dor de cabeça, né, Carlinhos? Exatamente. E eu estou com os olhos ardendo, eu ando de moto e às vezes a gente levanta, né, o visor e aquele vento quente com fumaça. Então, Porto Velho, não só Porto Velho, várias cidades e vários estados, não só da região norte, mas do Brasil, está sentindo esse ar. E o mundo novamente olha para a Amazônia, porque essa poluição, ela acaba por interferir também no fator climático, porque está muito quente, embora nós não estamos nem sentindo a luz do sol bater aqui em Porto Velho. Inclusive eu estive no interior recentemente, como a gente eu iniciei falando, né? Essa fumaça ela está atingindo todo o estado e fora do estado também, porque temos outros estados brasileiros que estão dentro dessa questão da fumaça. Essa fumaça é muito prejudicial, porque é monóxido de carbono, dióxido de carbono na atmosfera e a gente está respirando. Essas partículas ou micropartículas, elas entram pelas vias respiratórias e podem causar várias doenças, como bronquite, pneumonia e até mesmo a questão de câncer, porque nós estamos respirando um material tóxico. Perfeito. Então, galera, aí uma informação, né, atual, que nós estamos, segundo organismos internacionais, com o ar mais poluído do mundo atualmente. Exatamente. Inclusive em Porto Velho. Aqui em Porto Velho a gente não consegue ver o sol. E a gente pensa que o tempo está nublado de chuva, e não é. É de fumaça. Fumaça. Então, a dica que a gente dá, inclusive, de saúde, né? Hidrate-se, beba água, né? Muito líquido, né? Isso aí. Usar máscara porque você está respirando algo tóxico. Isso. Máscara porque com pelo menos dois tipos de filtragem, né? Isso. Não é a máscara simples. Porque nós estamos num nível tão elevado de poluição que o nosso grau está sendo comparado com as maiores capitais mais industrializadas do mundo. E olha que Porto Velho ainda tem muita área de preservação. Só que isso foi causado justamente pelas queimadas indevidas. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, depois dessa dica aí da questão da nossa Amazônia, da nossa localidade, voltamos aqui para o nosso assunto. Inversão térmica. Fenômeno atmosférico natural. Acontece em qualquer estação, mas é mais comum no inverno, né? Então, olha só, como é que ela ocorre? Ela é quando o ar frio, que ele é mais denso, é impedido de circular por uma camada de ar quente, que é menos densa. Aí, o que vai acontecer? A gente tem numa situação normal o ar quente que circula e sobe, beleza? O ar frio está aqui em cima e o poluente vai ser disperso. Aqui na inversão térmica, não. A gente tem um ar quente aqui em cima, depois o ar frio, que esse ar frio ele vai ficar ali estagnado. Os poluentes concentram-se próximo da superfície. Ele não vai subir, então ele vai ficar parecido com o que está nessa imagem aqui, ó, o smog. Então vai haver um aprisionamento dessa poluição que vem das chaminés, que vem da queimada, que vem do escapamento dos veículos, ok? Então, a gente vai ter essa situação, principalmente nos lugares mais urbanizados. E ela acontece nas grandes cidades e centros urbanos industrializados. O problema ambiental urbano que é intensificado pela ação antrópica. Quando se fala em ação antrópica,
ok? É ação humana. Com a ausência dos ventos ascendentes, os poluentes atmosféricos deixam de dispersar e concentram-se próximo à superfície, o que compromete a qualidade do ar e gera problemas de saúde aos habitantes das grandes cidades, como, por exemplo, dores de cabeça, coceira na garganta, irritação nos olhos, crise alérgica e pulmonar, principalmente em idosos e crianças. Então, essa concentração de poluentes, como vocês observam nessa imagem, causada pela inversão térmica, ela é muito prejudicial, principalmente para as crianças e idosos. E essa concentração de poluentes, ela causa várias problemáticas de saúde, né? Desde dores na cabeça, garganta e problemas respiratórios. Aí nós temos a chuva ácida, que é um fenômeno que gera impacto local e global. Quem intensificou ela foi a Revolução Industrial. Liberação de gases, queima de combustíveis fósseis são o que geram principalmente essa chuva ácida. O pH, potencial de hidrogênico, é em torno de 5,4 e a água das chuvas apresentam-se naturalmente pouco ácidas, né? Porém, quando existem esses gases tóxicos, como o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, são lançados na atmosfera pela indústria, pelas termoelétricas, pelos veículos, e a acidez da água, da chuva, aumenta. E aí vai acontecer a chuva ácida, né? Então, esses gases poluentes, eles reagem com o hidrogênio presente na atmosfera, na forma de vapor d'água, dando origem a uma precipitação, né, a chuva, com maior teor de ácido sulfúrico e ácido nítrico, ok? E tem consequências, porque quando ela cai na superfície, ela afeta as lavouras e outras formas de vegetação, prejudica a vida animal, contamina o lençol freático, porque ela vai, né, cair no solo e vai adentrar nesse solo poroso, eleva a acidez do solo, corrói estruturas metálicas, construções e veículos, além de causar problemas de saúde, pois libera metais pesados como o chumbo. E essas precipitações ácidas podem ocorrer em áreas distantes onde ela foi poluída, onde é a fonte poluidora, pois as correntes de vento que levam, né, são capazes de transportar por milhares de quilômetros. Por exemplo, lá no Canadá, as chuvas ácidas são em grande parte causadas pela emissão dos poluentes vindo dos Estados Unidos. Então a gente observa aí nesse mapa onde nós temos a maior ocorrência de chuvas ácidas. Você observa que essas chuvas ácidas, elas estão em áreas bastante populosas e que geram bastante poluentes. Bastante, né, industrializadas também. E são as cidades mais industrializadas. Um detalhe interessante é que esses poluentes, quando entram na atmosfera, eles sofrem reações químicas. E essas reações químicas, elas vão ser levadas pelos ventos e que, ao contato com a atmosfera, provoca exatamente a chuva ácida, que gera um grande problema econômico para as regiões. Algumas consequências, vocês observam aí, ó, monumentos desgastados, a vegetação deteriorada, o solo começa a empobrecer. Então, tudo isso são consequências dessa chuva ácida que ocorrem em qualquer parte do nosso globo. E geralmente, né, esses monumentos desgastados são metais. E ele consegue corroer os metais. E essa imagem aqui, ó, é da floresta lá da Europa, uma floresta de coníferas, aquelas árvores que parecem, aquelas tradicionalmente que faz a árvore de Natal, né? Para o aluno só lembrar. Pinheiros, né? Os pinheiros são coníferas. Então, olha só o que a chuva ácida fez nessa vegetação. Como reduzir a chuva ácida? Tratamento dos gases, como por exemplo, colocar filtros, seja nas chaminés das indústrias. Nos veículos já vem, mas mesmo assim ainda liberamos, em caminhões liberam ainda muito monóxido de dióxido de carbono. Já existe uma lei que colabora para que coloquem filtros os catalisadores dos carros. Certo? E já que você tocou nesse assunto, Carlinhos, o diesel comum é o chamado S500 e o diesel atual é o S10. Então, olha a diferença. Pelo próprio número, 500 partículas, 500
partículas por metros cúbicos ali de ar. E o outro é S10, é só 10. Então, os veículos modernos, eles estão poluindo bem menos do que os veículos a diesel antigo. Só para tanto lembrar, né, que quando aqueles caminhões saem aquela fumaça negra, né? Negra, né? A própria caminhoneta, agora não, você quase não vê. Exatamente. Até porque é uma legislação, na realidade são legislações internacionais que baseiam-se através das conferências mundiais de meio ambiente, para tentar reduzir essa degradação. Essa poluição atmosférica. Exatamente. Né? Energia verde, uso de transporte coletivo, implantação de ciclovias, consumo consciente de energia elétrica e, mais recente, né, nós temos aí a utilização, a criação do carro elétrico, né, que também uma tendência, inclusive. É uma tendência que também diminui esses poluentes na atmosfera, consequentemente diminui a chuva ácida. Só lembrando que, por exemplo, o aluno pode pensar, ué, professor, eu pego o ônibus, quer dizer que eu usar ônibus vai diminuir a chuva ácida? Primeiro que isso é uma situação que ocorre naquelas regiões do globo que a gente falou, ali na Europa e América do Norte, Ásia. Aqui a gente já está começando a ter problemas nesse sentido. Agora, quando fala que é usar transporte coletivo, é as pessoas que têm veículos deixar em casa e usar um ônibus. Um ônibus que leva 40 pessoas, digamos que são 40 pessoas a menos que estão dentro de um carro poluindo. Cada uma pessoa dentro de um carro. Então, obviamente que a gente está falando de transporte coletivo de qualidade, transporte coletivo que dê realmente um suporte para a pessoa acreditar nesse sistema de... E algumas cidades implantam o rodízio de carros, né? Isso, como São Paulo. Como São Paulo, nós temos também é uma maneira de tentar diminuir a quantidade de poluentes na atmosfera. Mas aí a gente já sabe que isso não deu muito certo, né, lá em São Paulo, porque, por exemplo, aí as pessoas compraram foi 2 carros. Um com no final ímpar e outro com no final par. O ser humano, ele é artista. Exatamente. A diminuição da camada de ozônio. Mas, professor, a camada de ozônio ela sempre existiu. Realmente, ela sempre existiu. Desde os tempos mais remotos no nosso planeta, a camada de ozônio está lá. Assim como a poluição Assim como a poluição. Um exemplo é o efeito estufa. Ele sempre existiu. Só que o que vai gerar o problema? A grande quantidade de poluentes que nós emitimos para a atmosfera. E a diminuição da camada de ozônio vem sofrendo essa problemática que nós geramos, que é essa grande quantidade de poluição. Ela está em torno de 15 a 35 quilômetros de altitude, ela tem um pouco mais de 10 quilômetros de espessura, ela é importante para filtrar os raios ultravioleta do Sol, tanto que esses raios são nocivos à saúde humana, eles geram câncer de pele. E nos últimos anos, devido a essa diminuição da camada de ozônio, o que os dermatologistas estão passando? Que nós possamos usar cada vez mais os filtros solares com maior UV, porque justamente os raios do sol estão começando a passar de forma mais direta pela camada de ozônio, porque houve uma diminuição, graças a esse personagem aqui, ó, os clorofluorcarbonos, conhecido como CFCs, tá? Porque esses gases são nocivos à camada e eles foram emitidos principalmente pelas indústrias, tá? A indústria, um desses gases também era muito utilizadas dentro dos ar-condicionados, dentro das geladeiras, tanto que eles foram a usar esses tipos de aparelhos, esses gases foram sendo substituídos por outros tipos, porque eram gases nocivos para a camada de ozônio. Então, eles eram facilmente encontrados, né, no desodorante, né, nos tintas, spray, geladeiras, como você falou, aparelho de ar-condicionado e equipamentos contra incêndio e solventes. E, em 1979, olha como é que estava aí a nossa camada de ozônio, né? Fizemos aí uma de 79 a 2009. Medidas tomadas para reduzir essa emissão desses gases foi o Protocolo de Montreal, assinado por diversos países em 1987 lá no Canadá, e que ficou estabelecido
a interrupção da produção de CFCs em sua composição. E eles foram substituídos pelo HCF6, hidroclorofluorcarbonetos, que atualmente são utilizados e são menos poluentes. O aluno, só para exemplificar, né, esses hidroclorofluorcarbonetos, eles são tão concentrados que lá no motor da geladeira ele consegue congelar, criar gelo, né, devido à alta concentração de química que existe nesses hidroclorofluorcarbonetos. Agora você imagina nos CFCs. Então é um produto que estava gerando muita poluição, principalmente para a camada de ozônio. Quais as consequências? Aumento do efeito estufa. Se temos menos camada de ozônio, a gente também vai ter a questão que você acabou de falar, né, Carlinhos? Câncer de pele. Você não falou do câncer de pele, você falou do creme que tem que proteger a pele, justamente para não ter o câncer. Exatamente. Porque, de acordo com os médicos dermatologistas, nos últimos anos, muitas pessoas estão contraindo câncer de pele devido a ter esse contato, esses raios ultravioletos do sol estão assim, incidindo de forma mais direta no nosso planeta. Então a gente tem aqui essa imagem do que nós tínhamos, né, da evolução do buraco de ozônio. E em 2009 a gente teve essa camada de ozônio já bem melhorada, não é isso? Então... aumentada, né? Aumentou. A gente tem ela aqui, estava mais frágil, e agora ela foi recuperada justamente por causa do protocolo de Montreal de 87. Aí a gente tem uma imagem de 2009 que ela já se recompôs, ok? Então, seria uma evolução, que, como o texto diz, né, uma evolução da melhoria desse buraco de ozônio, ok? Para a gente não deixar, para o aluno não ficar confuso em relação a isso, tá? Ou seja, se a gente fez algo para interromper, teve a interrupção do CF6, e a gente usou outros produtos baseados em hidroclorofluorcarbonetos, a gente diminuiu, ok? O buraco da camada de ozônio. Então, mas quais são as consequências desse efeito estufa causado, né, por ela? A gente teria o efeito estufa, ou seja, aquele efeito em que a camada de ozônio, a gente tem os poluentes, né, derivados principalmente de veículos e indústrias e etc. A gente vai ter mais calor, a gente vai ter a poluição vindo das queimadas, então a gente vai ter esse efeito estufa. Aí, o que causa esse efeito estufa é justamente essa poluição desses gases poluentes que impedem que o calor saia e se dissipe no universo, ok? E aí a gente vai ter, se está aumentando o calor, vai ter degelo nas áreas polares e vai haver o aumento no nível dos oceanos, ok? E, obviamente, mudanças climáticas. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, como já foi falado aqui, mas agora a gente evidencia sobre essa questão. O efeito estufa ele já existia dentro do nosso planeta, porque ele é uma ação natural do planeta Terra. O problema está justamente na questão de que nós, a cada ano, a cada década, a cada milênio, nós estamos causando mais poluição, gerando mais poluição. E se gera mais, isso vai para onde? Para a atmosfera. E ele é o responsável, no caso o efeito estufa, ele é o responsável pela vida, ou a manutenção da vida da Terra. E o que vem acontecendo nesses últimos anos, principalmente após a Revolução Industrial? A nossa temperatura planetária vem aumentando gradativamente. Graças ao quê? Graças a que esses poluentes que nós jogamos na atmosfera, eles vão causar o aquecimento planetário, causar principalmente a incidência de raios solares no nosso planeta. E esses raios que passam pela questão do efeito estufa, certo? Eles vão causar problemas de saúde, vão causar o aumento da temperatura do planeta, vão causar o derretimento das geleiras essas também que são responsáveis
pela manutenção climática do nosso planeta, o aumento do nível dos oceanos, certo? Então, tudo isso é uma consequência da grande quantidade de poluentes que jogamos e que está causando o aumento do efeito estufa. Então, olha só, a letra A, né, é o normal. O calor do sol vem, bate na atmosfera, vamos mudar essa cor, botar verde, bate na crosta terrestre e volta e se dissipa para o espaço, ok? Como aqui, ó, na letra B, ok? Agora o problema está na letra C, que aí na letra C sim vai haver o aquecimento global. É quando há incidência da luz solar na crosta terrestre e bem aqui ela encontra poluentes. E quando ela encontra poluentes, ela bate e volta esse calor e fica esse calor retido. Por isso que é uma estufa. Sendo que o efeito estufa, ele sempre existiu no planeta, ok? É ele que dá, inclusive, a condição de ter a atmosfera e o planeta habitável como ele é. Manutenção de temperatura. De temperatura, tá? Então, o problema é que nós estamos criando essa camada de poluentes que vira uma espécie de escudo que não deixa esse calor se dissipar, subir, né? Se dissipar para o espaço. Exatamente. E aí ele fica preso aqui na nossa atmosfera, ok? O Brasil emite 2,9% dos gases do efeito estufa no mundo. Olha só os maiores. Nós temos aí a China com 23,9%, nós temos os Estados Unidos com 13,6%, a Índia com 6,8%, a União Europeia com 6,8%, a Indonésia com 3,5%, a Rússia com 3,3% e o Brasil com 2,9%. Portanto, e 51,2% do total é a soma de Estados Unidos, China, Índia e União Europeia. São as áreas que mais emitem poluentes ou gases que vão colaborar para o efeito estufa, certo, galerinha? Aquecimento global é uma característica que nós ele se junta a esses componentes do efeito estufa, se junta com a questão da camada de ozônio, porque aí nós vamos ter essa problemática real, porque o planeta, né? Ela é real, está ocorrendo, tá? E de acordo com os cientistas, o aumento da poluição atmosférica está causando a elevação da nossa temperatura. E olha só o interessante, ao longo do século passado, a temperatura média do planeta subiu cerca de 0,8 graus. Antes, que era de 13,7 graus centígrados, em 1900, passou para 14 graus centígrados em 2000. Mas, professor, era muito pouco. Para nós, muito pouco não, mas para o planeta é muito. Porque se aumentou 0,8, isso quer dizer que a nossa tendência a cada 100 anos dobrar, triplicar, quadruplicar essa temperatura. E notem que o nosso planeta tem as partes geladas. Se está aumentando a temperatura, consequentemente uma parte vai ser afetada, que é o degelo, descongelamento. Descongelamento gera o quê? Água. A água vai para onde? Para os oceanos. Isso vai causar outras problemáticas naturais. Inclusive, algumas cidades costeiras podem sumir. Exatamente. Olha só como funciona o aquecimento global. É como se fosse o planeta Terra estivesse dentro de uma grande estufa e o que vai acontecer? Nós temos aí o calor do Sol, os gases do efeito estufa, a luz solar aquece a Terra, a atmosfera conserva o calor, os gases conservam mais calor, por isso a Terra fica mais quente e algum calor sai para o espaço. Então, o aumento do calor é gerado pelas características da atmosfera, esse calor que deveria se dissipar, como é o caso da questão do efeito estufa, não, ele fica retido no nosso planeta, causando o seu aquecimento. Alguns saem, mas a maioria fica retida. Exatamente. Né? Então, vamos lá, embora imprevisíveis, as consequências do aquecimento global podem provocar alterações no clima e, por consequência, nos ecossistemas do planeta. É possível desaparecer florestas tropicais, temperadas, a mudança na distribuição geográfica de doenças, derretimento das geleiras polares, aumento, obviamente, como o Carlinhos falou, do nível do mar,
Em regiões onde o clima fica mais quente e úmido, pode ocorrer proliferação de insetos. Então, vai mudar de uma forma absurda, inclusive a questão dos ecossistemas, né? Exatamente. Um detalhe importante é essa questão do aumento do aquecimento global. Não é conversa de cientista, não é conversa política, é realidade. A gente já começa a ver algumas áreas, como por exemplo, o Rio Grande do Sul, que recentemente passou por uma grande cheia. Agora a Amazônia está passando por uma grande seca. As regiões polares, muitos icebergs, muitas áreas se desprendendo das regiões polares, derretendo. Isso gera vamos dizer assim, uma catástrofe global, climática, porque o nosso planeta ele tem os seus níveis, padrões que devem existir. Só que o que está acontecendo? Nós vamos ter aí uma tendência, se continuarmos levando cada vez mais poluentes para a atmosfera, jogando mais poluentes, queimadas, desmatamento, monóxido de carbono, dióxido de carbono, a tendência é que o planeta entre em processo de cataclisma, que é um processo de contágio e destruição vamos dizer assim, da raça humana, porque é o que vai acontecer se a gente continuar nesses padrões elevados. É isso aí. Vamos lá, meu diretor, vamos lá no quadro. Então a gente fica em alerta, né? E sempre pensando que nós, como geógrafos, como ambientalistas, a gente sempre tem que pensar que a gente tem que ter o nosso nível de consciência cada vez maior, né, Carlinhos? Exatamente. Estados Unidos emitiram quase 1/4 do CO2 no mundo desde 1850. Quem mais emitiu no período em porcentagem do total no mundo? Olha só, Estados Unidos aí com a grande fatia do bolo. Então, olha só o tamanho da destruição aí provocada pela Revolução Industrial dos Estados Unidos. Aí depois a gente vem aí a Alemanha em segundo, né? Essa parte aqui. E, enfim, 23 países desenvolvidos respondem por metade das emissões nos últimos 170 anos. Detalhe, nós temos mais de 200 países no mundo. Então, olha só, 23 países foram responsáveis por fazer tudo isso. Emissões de CO2 de mais de 150 países representam 48% do total desde 1850. Quem mais emitiu no período em porcentagem do total do mundo? Olha só quem está novamente na cabeça. China. Os dois maiores poluentes do mundo, tá, galera? China e Estados Unidos. É tanto que esses dois países, sempre como tem essas conferências internacionais de meio ambiente, eles sempre ficam com o pé atrás, não assinam determinados acordos. Porque eles vão ter que providenciar algum tipo de preservação e, obviamente, que eles não querem porque afeta a produção industrial deles, ok? E eles praticamente disputam esse mercado global da economia global, não é isso? E aí a gente tem os 10 países que tiveram recorde de temperatura em 2021. Foi o 6º ano mais quente já registrado e continua registrando cada vez mais, né? Então, olha só, Canadá deu 49,6 graus. Aí o aluno fala assim, mas professor, o Canadá não é frio? Realmente é frio, mas devido a essas mudanças na temperatura, aumento, né? Olha no verão, né? O verão deles também. E os Estados Unidos, olha só, mais de 54%, olha só. Então, quer dizer que realmente, olha, todos batendo mais de 49 aí, ó, 49, 48, 51, 40, 51. Então, isso são dados, informações muito interessantes que a gente tem que ficar atento, porque isso aqui é um cenário que não é um cenário muito agradável para o planeta. Nós estamos aqui com o Mapa Mundi e mostrando para vocês que a temperatura está aumentando. E se isso continuar como tendência, é aquilo que a gente viu no slide anterior. Será um problema seríssimo. Tudo isso aqui, ó, derretimento de geleiras, aumento do nível do mar. Aumento do nível do mar vai ser o sumiço de muitas cidades costeiras. Aumento da temperatura, vai ter problemas de doença, porque vai se proliferar muitos tipos de insetos. E até mesmo a questão de tempo, né? Muitas tempestades em alguns lugares, áreas mais secas que antes não tinha.
Nós estamos vivendo isso. Então, isso é uma consequência de vários fenômenos ligados à grande poluição que jogamos na atmosfera. Beleza. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão.